Isaías, capítulo 61, versículo 4. Isaías, capítulo 61, versículo 4. O tema da mensagem de hoje é avançando com fé e esperança. A Bíblia diz em Isaías 61, versículo 4, que eles reconstruíram as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Igreja, se houver alguma área na sua vida que disseram a você que você já poderia perder a esperança, que seria impossível algo acontecer, eu digo a você que essa mentira cai por terra hoje em nome de Jesus, porque enquanto Cristo Jesus, a esperança dele se renova a cada amanhã, porque enquanto crermos no Cristo, há esperança para você. Quando nós falamos isso, nós estamos declarando em tudo. Nós não estamos dizendo isso em relação à vida financeira, em relação apenas à vida sentimental, em relação apenas à vida amorosa, não, a vida ministerial. Nós estamos dizendo isso de uma forma ampla, porque o que o Senhor tem para realizar na tua vida, eu creio que Ele há de realizar, porque Ele é fiel. Estamos chegando no final dessa série. Por 3 domingos, nós estamos ministrando aqui que dias melhores virão. Durante 3 domingos, nós declaramos a palavra de Deus. Durante os 3 últimos domingos, nós dissemos aqui que o melhor tempo é agora. Nós ministramos aqui que toda tempestade passa. Nós pregamos aqui que nós confiamos em Deus como nosso bom Pai. E hoje, para encerrar essa mensagem, para encerrar essa série de mensagens, nós estaremos ministrando uma mensagem de fé e esperança, para que você possa avançar em meio a tudo isso que está acontecendo na tua vida. Nós sabemos, irmãos, que o texto desta mensagem, ele está baseado, dessa série de mensagens, ele está baseado em Isaías capítulo 61, versículo 4. Foram mensagens desafiadoras sobre as nossas vidas. Foram mensagens que nos confrontaram. Foram mensagens que nos chacoalharam. Mas tudo isso tinha um direcionamento e um propósito de Deus sobre a tua vida. Porque o texto base deste versículo de Isaías está dizendo assim: eles reconstruirão ruínas, eles restaurarão os escombros e as cidades arruinadas que estão sendo devastadas. Eu quero que você entenda comigo alguns nomes que estão dizendo aqui, alguns adjetivos, como por exemplo ruínas. Ruínas é o resto, é o que restou diante de uma grande devastação. A segunda palavra que eu quero falar com vocês é escombros. Escombros quer dizer entulhos, é o lixo, é o que sobrou. A outra palavra que nós queremos conversar também seria arruinadas, que quer dizer aquilo que foi destruído, algo que está falido, algo que foi abatido. E a outra palavra é devastadas, aquilo que foi assolado, completamente destruído, arruinado. Sabe, igreja? Diante de tantas palavras duras para nós lidarmos nesses dias difíceis, nós temos declarado diante deste versículo em Isaías. Mas tem um detalhe, a sequência dela diz que nós seremos denominados sacerdotes do Senhor, e que no lugar da vergonha haveria dupla honra. Isso quer dizer que diante os caos que estamos enfrentando, diante as situações difíceis que estamos vivendo durante todo este tempo de pandemia, em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida
que você será levantado por Deus para edificar a nossa casa, para edificar a nossa igreja, para edificar a nossa cidade e ser levantado em nome de Jesus. Você é o futuro dessa geração. Não importa de que forma o nosso país ficar, não importa de que forma a nossa cidade vai ficar, Deus está escolhendo você, Deus tem um chamado na tua vida e você está sendo capacitado por Deus para mudar a história deste país. Sabe, irmãos, Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11 diz: Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11 diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para que a glória do Pai seja manifestada. Igreja, esta crise que nós estamos enfrentando pode ter um nome. Esta pandemia pode ter nome. Essa doença pode ter nome. Mas Jesus Cristo é um nome que está acima de todos os nomes. É um nome que há de ser glorificado. É um nome que há de ser exaltado. E todo aquele que confessar Ele como Senhor será digno de estar no lugar que Ele sonhou para você. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que este tempo é tempo de avançar. Como assim, pastor? Eu estou dizendo para você em nome de Jesus, você vai avançar com fé e esperança. Você vai vencer esse mês de agosto cheio de fé, porque avançar quer dizer não ficar parado. Tem gente que está de braços cruzados. Tem gente que está esperando para ver o que vai dar. Tem gente que está esperando para ver o que vai sobrar. Mas não, Deus está falando para você hoje, avance. Não espere, é hora de você ir. É hora de você caminhar em direção ao seu alvo. Você caminhar em direção ao propósito. E esse é o nosso foco nessa noite. Eu creio que você vai sair dessa posição de inércia que você se encontra e você vai começar a caminhar em direção ao seu propósito de vida, custe o que custar. Martin Luther King disse uma frase que mexe com o nosso entendimento. Ele disse uma frase em certo momento que eu e você deve gravar na nossa tábua do coração, que eu e você deve gravar na nossa mente, para que nós nunca mais nos esqueçamos dessa frase. Você já deve ter ouvido. Ele disse assim: se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, rasteje, mas continue de qualquer jeito. Esta frase é para que eu e você possa usar no dia de hoje. Eu, igreja, em nome de Jesus, eu acredito realmente que nós estamos enfrentando dias maus, estamos enfrentando dias difíceis, complicados, mas nós não podemos parar, porque tudo o que está acontecendo à nossa volta não é maior do que aquilo que está dentro de você, porque maior é o que está em mim, maior é o que está em você, porque o nome de Jesus é poderoso sobre todas as coisas. Você vai avançar, você vai continuar, você vai correr, você vai andar, você vai restejar, mas você vai em nome de Jesus. Sabe, igreja, alguns exemplos eu anotei aqui de alguns homens de Deus que passaram os piores dias da sua vida, que passaram por momentos que pensaram em desistir. Teve homem de Deus aqui, profeta, usado por Deus, que pediu a morte diante de uma situação difícil. Imagine só o que nós estamos enfrentando.
Eu sei que muitas pessoas que creem em Deus, às vezes neste momento de crise, pode estar com o coração apertado, pode estar com medo, pode estar preocupado, mas não é hora de parar, é hora de avançar com fé e esperança. Eu quero falar com você um pouquinho sobre Jó. Jó, capítulo 1, versículo 21. Jó, capítulo 1, versículo 21, diz assim: E disse: Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó já tinha perdido seus bens. Jó tinha perdido toda a sua família. Jó tinha perdido até mesmo a tua saúde. Eu acredito que Jó passava um dos piores momentos que qualquer pessoa pensa em passar. Sabe, irmãos, por mais que nós estamos enfrentando tempos difíceis, eu acredito que pessoas aqui que podem estar nos assistindo, pode ter perdido seus bens, pode ter pessoas aqui que estão nos assistindo agora, que perderam seus entes queridos, podem até ter pessoas que estão nos acompanhando, que perderam até mesmo a tua própria saúde, mas Jó, diante de grandes percas, manteve o seu coração ligado na presença de Deus. Igreja, eu não sei o que você tem perdido nesses dias difíceis. Eu não sei a dificuldade que você tem enfrentando neste tempo de pandemia, neste tempo de desemprego, neste tempo de caos social, neste tempo de caos na saúde pública. Eu não sei qual o seu medo, eu não sei qual a sua preocupação, mas eu digo uma coisa com o meu coração ardendo em fé: creia nas promessas de Deus para a tua vida, que você verá os melhores dias da tua vida, em nome de Jesus. O nosso problema é que em meio a tudo isso, os nossos olhos estão voltados para o caos, os nossos olhos estão voltados para as dificuldades, e esquecemos de olhar para aquilo que Ele te prometeu, esquecemos de olhar para as promessas de Deus sobre a tua vida. Jó, capítulo 42, versículo 16 e 17, versículo 12 e 13 diz assim, Jó 42, versículo 12 e 13. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais que do início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Aí no versículo 16 e 17, Jó continua escrevendo assim: Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e descendentes deles até a 4ª geração. Então Jó morreu em idade avançada. A vida de Jó nos dá um exemplo claro, que mesmo diante de dias difíceis, mesmo diante de dias de sofrimentos, não há de ser comparado com a glória de Deus sobre a tua vida. Tudo isso que você está enfrentando, toda essa dificuldade, todo esse sofrimento, todo esse caos, não se compara com a glória de Deus sobre a tua vida, irmãos. Nós precisamos acreditar nisso. Você que está aí na tua casa, levanta a tua mão que eu quero profetizar na tua vida agora. Eu quero declarar uma palavra sobre a tua vida hoje. Eu creio nisso, que os dias de dor, os dias de tristeza, os dias de sofrimento não serão maiores do que a alegria, do que a bonança, do que a vontade de Deus permanecendo sobre a tua vida. Receba em nome de Jesus. Nós precisamos crer, igreja. Jó teve a sua família, as suas finanças. Jó teve os seus bens, a sua saúde restauradas.
Jó viveu e viu o fruto da sua geração. Sabe qual é o nosso erro? Tem gente que está achando que terminou aqui. Tem gente que está achando que é o fim. Ei, eu quero declarar sobre a tua vida, esse é o início de uma vida nova, essa é a oportunidade que Deus está te dando, para você mudar a história da tua casa, em nome de Jesus. Você vai avançar, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida, vida longa, eu declaro prosperidade, eu declaro alegria, eu declaro dupla honra, em nome de Jesus. Quer ver outro? Quer ver outro que enfrentou tempos difíceis? Davi. Davi era um jovem, um menino, que não era nem lembrado pelos seus pais. Davi enfrentava rejeição. Davi via que os pais o tratavam com indiferença diante dos seus próprios irmãos. Eu até acredito que Davi poderia ser uma pessoa com uma grande tendência à depressão, de isolamento, por ter sido rejeitado, por ter sido deixado de lado. Mas preste atenção numa coisa: Davi decidiu controlar as suas emoções e declarar o que eu e você está declarando hoje. Você quer ver só? Salmos 23, versículo 1. Davi poderia ter entrado em desespero. Meu Deus, meu pai nem dá bola para mim, os meus irmãos me ignoram, eu estou jogado de lado, eu estou sozinho. Mas não, Davi não permitiu com que as emoções tomassem conta do teu coração. E ele declarou assim: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Sabe, igreja, Davi poderia até sentir falta da tua família. Davi poderia até sentir falta dos seus pais. Mas ele sabia que Deus jamais o abandonaria. E diante dessa certeza é que nós vamos caminhar. Diante dessa certeza é que nós vamos avançar. Diante dessa certeza é que nós vamos confiar, que nós vamos perseverar, que nós vamos vencer com fé e esperança, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é fiel sobre a tua vida. Ele não te abandona jamais. Agora, para que a gente possa entrar na mensagem, eu quero falar de Elias. Por algumas vezes já ministrei aqui sobre este altar, já dei estudos sobre a vida de Elias, mas a vida deste homem nos dá grandes aprendizados diante de tudo que nós estamos vivendo hoje. Elias era um grande profeta de Deus. Tudo indica que era um homem solitário, uma pessoa sozinha, uma pessoa frágil em relação às suas próprias emoções. Elias era um homem cheio de conquistas, mas era vulnerável diante das ameaças da vida. Até que um dia, em cima de um monte, ele é lembrado por Deus das promessas de Deus sobre a tua vida, sobre o que Deus tinha para fazer sobre a vida dele dali para frente. Tem muita coisa boa para vir ainda sobre a tua vida, igreja. Por mais que você... pastor, mas eu estou desempregado. Pastor, mas eu estou abrindo um armário aqui e não tem nada. Pastor, mas eu não sei como que vai ser amanhã, segunda-feira. Igreja, por mais difícil que esteja, tem muita coisa boa de Deus vindo para a tua vida. Elias descobriu isso, que dias melhores viriam. Daí então ele moveu, correu, andou, rastejou em direção ao seu destino e finalizou a sua jornada da melhor maneira possível. Deixa eu dizer algo para você. Eu não sei se você vai ter que correr, eu não sei se você vai ter que andar, eu não sei se você vai ter que rastejar, mas uma coisa eu sei: você vai chegar lá em nome de Jesus.
é através do nome de Jesus. Veja só Elias, depois de uma grande conquista, Elias pede a morte para Deus. Elias se coloca debaixo de uma árvore e pede para Deus tirar a sua própria vida. O desânimo invade a vida de Elias, porque sofreu uma ameaça e viveu os piores dias da tua vida. O texto base é 1 Reis, capítulo 19. Mas em questão de tempo, nós vamos ler o versículo 3 e 4. 1 Reis, capítulo 19, versículo 3 e 4. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Eu aprendo algo muito importante aqui. Quanto mais difícil, quanto mais complicado for a sua jornada, quanto mais turbulento for a sua vida, mais satisfatório será o seu destino. Tem gente que desespera. Pastor, mas o senhor não se coloca no meu lugar, pastor. A minha vida é de caos, a minha vida é sofrida, a minha vida é triste. Eu estou te dizendo, quanto mais sofrimento, maior será a glória de Deus sobre a tua vida. É a palavra, é o próprio Deus falando com você hoje. Para de reclamar. Para de murmurar, para de se dar de coitado, para de se prostrar diante de homens, diante de coisas que não vão te levar a lugar nenhum, e se prostre diante de um Deus poderoso que muda a tua história para sempre. Mas o que fazer para avançar com fé e esperança? Primeiro, renove dia a dia a sua dependência de Deus. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 5, diz assim: depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Preste bem atenção aqui. É somente através da fé em Deus que você vai fazer o seu coração permanecer obediente. É somente através da sua fé em Deus que você vai ouvir e reconhecer a sua voz. É através da sua fé em Deus que você vai manter a chama aquecida dentro de você. É através da sua fé em Deus que você vai manter o seu coração aquecido nestes tempos difíceis. Portanto, faça como Elias. Levante-se. Não importa que o desânimo entrou. Não importa que a depressão entrou, não importa que o caos entrou, não importa que o medo entrou, levanta-se e siga em frente, em nome de Jesus, porque essa crise não vai te parar, essa pandemia não pode te parar, não pode te apavorar, porque você vai levantar e andar em nome de Jesus. Salmos 25, do versículo 1 ao 5. Se você puder, grave essa oração. Aqui é um salmista escreve uma oração, e eu quero orar com você sobre isso. Eu quero declarar com você essa oração. Preste atenção e leia comigo. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Em ti confio, ó meu Deus. Não me deixes, Senhor, que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivos agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança
está em ti o tempo todo. Comece a orar isso todos os dias. Comece a declarar isso todas as manhãs. Antes de você botar o teu pé para fora da cama, comece a você declarar isso sobre a tua vida. Senhor, em ti coloco a minha vida. Ensina-me a andar direita as minhas veredas. Ensina-me a andar diante da tua verdade, ó Deus, porque em ti a minha esperança está durante todo este dia. Segundo, o que fazer, pastor, para que eu possa avançar com fé e esperança? Número 2, mova-se pelo poder e pela direção do Espírito Santo. 1 Reis, capítulo 19, 8, diz assim: então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Eu quero completar esse versículo com uma palavra que está lá em Isaías, capítulo 40, versículo 29 e 31. Aqui não é o pastor Marcelo que está te falando, aqui é o próprio Deus, é a sua palavra falando contigo. Isaías 40, 29 e 31 diz assim: ele fortalece ao cansado e dá vigor aos que estão sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Igreja, diante de tudo isso que estamos enfrentando, diante de tudo isso que estamos vivendo, não tem como você se levantar, não tem como você vencer, não tem como você tirar os escombros, não tem como você reconstruir as ruínas, sem estar diante da presença do Todo-Poderoso. Somente Ele, o nosso bom Pai, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Espírito Santo de Deus, pode te manter em pé diante desta tempestade. É somente Ele que pode te fortalecer. Não adianta você querer confiar em presidente agora. Não adianta você querer confiar em governador, em prefeito, em vereador, em pastor, em padre. Você só tem que confiar no próprio Deus. É Ele que vai te manter de pé diante das tempestades, porque o Espírito Santo, através da tua presença, vai inundar, vai te encher, e você não há de cair, em nome de Jesus. Hebreus, capítulo 10, versículo 39, diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas somos dos que creem e são salvos. Nós não somos perdedores, nós não iremos desistir, nós iremos continuar, seja correndo, seja caminhando, seja rastejando, nós continuaremos firme e vamos sobreviver diante de tudo isso, sem perder a nossa fé, sem perder a nossa confiança e a nossa esperança durante a nossa caminhada, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Você só vai vencer essa batalha, você só vai vencer essa guerra pelo sangue de Jesus. Somente o nome de Jesus para te manter de pé. Somente o Espírito Santo de Deus para guiar os teus passos. Somente o Espírito Santo de Deus para que você possa aprender, para que você possa saber e que você possa direcionar a tua vida para onde Ele quer te levar. Terceiro e último, o que vamos fazer para avançar com fé e esperança? 3, persevere e veja a intervenção do céu a nosso favor. Segura essa aí, irmãos. O céu está movendo a teu favor. A nuvem de Deus há de te acompanhar. Em nome de Jesus eu declaro sobre a tua vida.
1 Reis, capítulo 19, versículo 15 e 16, diz assim: o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael, rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder você como profeta. Deus ainda tinha um plano na vida de Elias. Igreja, você não vai morrer enquanto Deus não cumprir as suas promessas sobre a tua vida. Você precisa crer nisso. Se você continuar dentro da caverna, se você continuar com medo, se você continuar achando que não vai conseguir, preste bem atenção, para que você possa permanecer com fé e esperança, para que você possa avançar, para que você possa andar, correr ou rastejar, é somente diante da presença de Deus, porque Ele é o único que há de te levar para diante do propósito que Ele já preparou para você. Dias melhores, com certeza virão. Tempos bons, calmarias virão, mas tudo isso depende de você. Permita que esses momentos de paz, que esses dias melhores possam surgir na tua vida. Sabe por quê? Os dias melhores sempre virão acompanhados de uma missão para a sua vida. Como assim, pastor? Eu te explico. Nada mais será como antes. Tudo isso que nós estamos enfrentando e que ainda iremos enfrentar, vai mudar tudo aquilo que já aconteceu para trás. Portanto, Deus não vai restaurar tudo lindo e maravilhoso para você, como era antes, para que você fique de boa, tranquilão, de braço cruzado. Ah, pastor, mas como assim? Eu vou te explicar. Deus há de restaurar em dobro para você. Deus há de abençoar a tua vida, mas para que você seja um mensageiro para a nova geração. Deus está te dando uma missão hoje. Deus está fazendo um chamado para você, porque eu acredito que depois de tudo isso, milhares de pessoas estarão buscando lugares onde tem uma palavra de esperança. Milhares de pessoas estarão buscando lugares onde falarão de fé. Milhares de pessoas estarão buscando lugares onde se fala de uma nova vida. E você? Acha que Deus vai mudar tudo para você continuar a ficar sentado aí no seu sofá? Acha que Deus vai mudar tudo na tua vida para que você continue com a mesma vida que você estava tendo antes? Não, igreja. Há um propósito de Deus diante de tudo isso que está acontecendo. Esse é o tempo da tua transformação. Você precisa mudar. Você precisa entender que assim como nós ministramos aqui, na primeira mensagem, o melhor tempo é agora. Não adianta você ficar esperando tudo isso passar para ver o que vai acontecer, não. O melhor tempo para você mudar a tua vida é agora. Nós ministramos aqui que toda tempestade, que toda turbulência, ela passa. Que se Jesus está no teu barco, você vai chegar do outro lado, em nome de Jesus. Nós ministramos aqui que nós não iremos pregar uma religiosidade, que nós não iremos ir atrás de uma religião, de um dogma, de conceitos. Nós iremos falar de um Deus que muda e transforma vidas. E nós estamos dizendo aqui hoje que você vai avançar com fé e esperança, que você vai chegar no lugar que Deus desejou para você, mas você precisa entender que você tem uma missão, e a tua missão é compartilhar o Evangelho. Sabe, igreja, o futuro deste país, eu acredito nisso com todo o meu coração, está nas mãos da igreja. Deus fez, tem feito e continuará fazendo sempre, porque Ele é Deus.
E ponto. Que você e eu possa entender isso, abrir o nosso coração, parar de ficar olhando para a crise, parar de ficar olhando para a pandemia e começar a olhar para a promessa de Deus sobre a tua vida. Tire o olho do caos, tire o olho da tribulação, tire o olho da tempestade e foque na promessa de Deus. Traga à memória somente aquilo que te traz esperança. Eu encerro esta mensagem em Jó, capítulo 9, do versículo 8 e 10, que diz assim: só Ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Ele é o Criador da Ursa e do Órion, das Pleiades e das constelações do sul. Realiza maravilhas que não se podem perscrutar, examinar, indagar, questionar, milagres incontáveis. Irmãos, nós não conseguiremos contar os milagres que Deus há de realizar. Nós não vamos conseguir mencionar tudo aquilo que Deus há de realizar sobre a nossa vida. Sabe por quê, igreja? Creia nisso, receba isso sobre a tua vida. São as promessas de Deus que te manterão de pé. São as promessas de Deus que não vai fazer com que o seu barco afunda. Eu realmente acredito nisso, que nós seremos peça-chave neste novo tempo. Nós iremos, como corpo de Cristo, direcionados pelo teu Espírito, reconstruir as cidades que foram assoladas e devastadas, em nome de Jesus. Deus quer usar você, Deus quer usar a tua vida, para que você possa ser agente de transformação na vida de uma pessoa sem esperança, na vida de uma pessoa que está devastada, arruinada, destruída, porque dias melhores virão sobre a tua vida. Que você possa crer em todas as promessas de Deus. A Bíblia diz que existem mais de 8.000 promessas de Deus sobre a tua vida. Que você comece a tomar entendimento de cada uma delas, porque se Deus prometeu, Ele não é homem nem filho do homem para que minta. Se Deus prometeu, Ele há de cumprir. Se Deus disse, eu creio, eu acredito que a tua palavra basta e nada diminui isso, porque Ele é poderoso.